Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para mais um Café com Professores, o nosso podcast do IBE. Nesta sexta-feira, 1º de setembro, estamos aqui então e hoje, nesta oportunidade, temos a honra de receber um dos professores do IBE, o nosso presbítero Paulo Berruti, professor do IBE desde 2009. Vamos falar um pouco sobre os nossos cursos, sobre a experiência que ele tem como professor do IBE. Queremos convidá-los a divulgar, compartilhe o nosso canal de YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha lá, deixe o seu comentário. É um prazer tê-los conosco neste nosso podcast. Queremos mandar aqui uma saudação aos nossos pastor João Oliveira, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Porto Alegre, pastor Claudemir, que é o presidente do Centro Educacional e Social Missionário Nils Tarange, o nosso IBE. Pastor Claudemir, a toda a diretoria do CESO e aos nossos funcionários, colaboradores, aos professores, aos coordenadores dos núcleos, não só de Porto Alegre, mas de todos os nossos núcleos no Brasil e fora. Temos os nossos cursos em espanhol. Quero mandar aqui um abraço a todos os nossos professores, alunos do espanhol, nosso núcleo no Uruguai, na Argentina, na Bolívia. Falando na Bolívia, quero mandar um abraço ao nosso missionário Tito Reis e ao pastor Adolfo e a sua esposa, irmã Aline, que estão traduzindo o nosso curso para o curso de Teologia Aplicada para o espanhol. Já estamos com alguns livros traduzidos. Então é uma alegria tê-los conosco aqui. Nosso IBE, desde 1966, fundado pelo nosso missionário Nils Tarange, tem o objetivo de preparar obreiros para a obra do Senhor. Muito bem, feita essa abertura, esta apresentação do IBE, queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o nosso professor Paulo Berruti. Ele é bacharel em teologia, professor de teologia nos cursos básico, médio e avançado, e agora no Teologia Aplicada. Professor de grego, professor da Escola Bíblica Dominical, coordenador e professor do núcleo Laranjeiras, aqui em Porto Alegre, do curso básico e do Teologia Aplicada. E também ele dá palestra de escatologia desde 2009. Tem o seu canal no YouTube, depois ele pode falar um pouquinho e convidar os irmãos a conhecer o seu trabalho de ensinando não só no grego, né, mas também escatologia. E professor dos nossos cursos do IBE. Pastor Paulo, é uma alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Queremos deixar então o senhor dar a sua saudação inicial. Alegria recebê-lo. É uma alegria muito grande estar aqui no meu amado IBE. E eu quero agradecer inicialmente a Deus pela oportunidade de estar aqui para mostrar o trabalho que é feito através do poder maravilhoso do Espírito Santo. E quero agradecer também o pastor pela oportunidade de estar aqui e poder falar e me comunicar com vocês e mostrar o trabalho que está sendo feito através de todo o meu início de IBE até agora. Vocês vão ver que esse trabalho aqui, ele tem a mão do Espírito Santo. Nós vamos ver a partir de agora. Muito bem. Bom, Paulo, nós temos o objetivo do nosso podcast aqui, temos trazido alguns professores. O objetivo é falar dos nossos cursos, tratar alguns temas teológicos, né? Hoje talvez nós não vamos entrar muito em alguns temas, mas podemos falar também da teologia. Mas eu lhe convidei para nós falarmos sobre curso do IBE, a sua experiência como professor desde 2009, né? 2010, 2009, o irmão tem ministrado como professor do IBE. E é claro que essa experiência, eu creio que é enriquecedora, porque nós, como professores, estudamos até mais do que o aluno, né? Precisamos estudar e nos inteirar de todos os temas, porque o nosso curso básico, ele é um curso de toda a teologia sistemática, então ele trata de toda a nossa doutrina bíblica, de Gênesis a Apocalipse, né? Todos os temas doutrinários.
E agora o Teologia Aplicada também, que é um curso que exige ainda um pouco mais de conhecimento. A minha pergunta inicial é em relação ao IBE. Qual a sua experiência, o que o irmão tem a dizer sobre o IBE, como estando lá como na ponta da linha, como diz assim, como professor em um dos nossos núcleos aqui em Porto Alegre, e também deu aula em outros núcleos, né? Não só Sim. no Laranjeira, né? Na realidade, a coisa começou assim. Em 2005, eu já vinha frequentando a igreja frequentemente, tá? Com minha esposa, mas não era convertido. Final de 2005, Deus fez uma obra muito grande na minha vida e eu resolvi, eu quero conhecer esse Deus. Quero conhecer esse Deus maravilhoso. O que aconteceu? Em 2006, eu resolvi fazer um discipulado para aprender mais sobre Deus. Começar por baixo, né? O discipulado é a primeira coisa que a gente faz. E no segundo mês do discipulado, eu me converti. E naquele momento, e até hoje, tá? Deus colocou no meu coração um fogo do aprendizado da palavra de Deus. Eu tenho até hoje aquele fogo que quando eu me converti, Deus colocou no meu coração. Ele disse assim, eu tenho que aprender mais e mais sobre esse Deus maravilhoso. Comecei por baixo, comecei no discipulado como todo mundo tem que fazer. Isso foi 2006, discipulado. Em 2007, eu entrei para o IBE. Comecei a fazer os cursos do IBE. Em 2009, 2 anos depois, eu comecei como professor da IBD da Casa dos Jovens. Esse é todo o trajeto que eu vou mostrar como é que eu comecei no IBE, né? Agora, quando chegou em 2010, aconteceu um marco histórico na minha vida. Eu estava andando de carro quando de repente eu recebo uma ligação. E a ligação eu vi era do pastor Eliezer Moraes, que naquela época era o diretor aqui do IBE. Eu vi que era ele, estacionei o carro e atendi a ligação. E o pastor Eliezer me disse assim, irmão Paulo, depois dos trâmites iniciais, né? Irmão Paulo, eu estou há vários dias em oração pedindo para que Deus me dê um nome. Eu estou precisando de um professor no IBE. E eu não quero escolher uma pessoa que seja do meu agrado, e sim do agrado de Deus. E Deus me deu o teu nome. Aí ele perguntou assim, tu queres ser professor do IBE? Aquilo lá me deu uma injeção de alegria tão grande que não dá para explicar, né? E a partir daquele momento, inclusive, eu falei para ele, irmão Eliezer, é uma bênção tão grande que com certeza eu não mereço isso, essa bênção. Mas eu vou aceitar com todo prazer, vou me esmerar ao máximo para não cometer alguma heresia ou alguma coisa assim. Então, por isso que a pessoa tem que estudar mais ainda. E naquele ano ele me comissionou para dar aula no Núcleo São Geraldo, que era ligado à matriz naquela época, ali na Farrapos. E olha, foi bênção, os alunos maravilhosos, o ambiente maravilhoso de Deus, uma coisa incrível, assim. E naquele mesmo ano também eu fui deslocado para professor do adultos da EBD. E eu fiquei 2 anos lá na São Geraldo, um lugar maravilhoso, alunos fantásticos. Eu comecei a ter mais contato sobre o conteúdo dos livros do IBE, maravilhoso. Eu fiquei impressionado, mas é isso aqui que eu preciso. Sabe? Em 2010, aliás, 2012, 2 anos depois, o pastor Eliezer me tirou da São Geraldo e eu comecei a dar aula na matriz, aos sábados. Uma coisa maravilhosa, aos sábados de tarde. Eu passei 3 anos dando aula na matriz, nos sábados, e depois, em 2015, eu comecei a estudar o médio, depois o avançado, depois o bacharel e depois a integralização. Tudo isso foi aqui, na sede do IBE. Ora, eu conheci pessoas maravilhosas, que são meus amigos até hoje. A palavra de Deus calava em nossos corações, aquecia os nossos corações, e a gente via como aquilo fazia do IBE um instrumento de Deus para nossas vidas. Então nós estamos aprendendo coisas, foram 8 anos de um aprendizado maravilhoso, e durante todo esse tempo, desde o básico em diante, eu tinha um desejo de fazer a coisa certa, de deixar a coisa perfeita. Então o que eu fazia? Quando tinha algum problema no livro do IBE, não de teologia, mas assim, uma palavra que faltou uma letra, ou um ponto, uma vírgula que faltou,
eu começava a falar para o IBE o que estava acontecendo, vamos corrigir aqui, vamos corrigir lá. Eu queria fazer a coisa perfeita. Isso foi no básico, no médio, no avançado, no bacharel. Durante todo e até hoje eu continuo fazendo isso, continuo enchendo a paciência dos irmãos aqui. Essa é uma característica dos nossos livros, Paulo, é que nós temos a colaboração de todos os professores. Todos os professores. Porque assim, quando você escreve um livro, às vezes passa alguns erros de português, às vezes alguma coisa que não está de acordo, e nós vamos fazendo edições. Todo ano, sempre necessário, a gente não faz uma quantidade de estoque muito grande por isso, porque a gente vem sempre atualizando o nosso material. Este ano agora, 2022 e 2023, nós já estamos fazendo uma revisão geral em todos os livros, apesar que já foi feito em anos anteriores. Nós tivemos aqui um professor Jonas, acho que eu conheci ele, claro. que o doutorado dele em linguística, na PUC, e ele então fez uma revisão no português, e agora estamos fazendo uma nova revisão, corrigindo ainda mais algumas coisas. Então a gente está sempre atualizando, e essa colaboração dos professores é fundamental. Então o primeiro ponto, a sua experiência como aluno do IBE, em todas as etapas, né? Desde o básico até a graduação, né? Você fez a graduação pelo IBE, aquela possibilidade que tínhamos de fazer a integralização, né? Que hoje não tem mais, mas então a sua trajetória teológica é no IBE. Sim, esse foi meu início, foi assim que eu comecei. Claro, isso é muito bom. Nós temos observado, pastor Paulo, que muitos alunos que começaram a estudar no básico, eles tomaram gosto pelo estudo. E alguns irmãos que não tinham o ensino secular, não tinham o ensino médio, às vezes até o fundamental, mas começou a estudar no básico, e ele foi, no começo, às vezes achava dificuldade, mas ele foi pegando gosto. Não sei se tu tem essa experiência. Sim, tem. Nos núcleos, né? Tem. Vou contar algum. Que depois começaram a estudar, e hoje tem uma graduação, até pós-graduação, mestrado, irmãos que começaram a estudar no básico, né? Exatamente. Isso é interessante, né? Então, e olha, e eu digo assim, ó, eu peguei há uns 3 anos atrás um livro estava na 12ª edição de grego, um livro de grego, eu estava estudando grego, e tinha eu. Mas não adianta, como é o ser humano que faz, sempre pode passar alguma coisinha. Então, não é uma característica única, tá? Não, qualquer livro. Isso acontece. Mas assim, a gente tem procurado melhorar, né? Procurado diminuir o máximo possível de erros, e isso aí é normal. Mas assim, a questão teológica, o irmão é professor do básico, já desde, então, como não falou, desde 2010. Começou como professor ali na São Geraldo e depois na Matriz, né? E então, assim, o que o irmão fala sobre os livros do IBE, sobre a nossa teologia, aquilo que nós propomos de ensino para os nossos irmãos. Uma coisa importante que eu sempre falo para os meus alunos, e para quem ainda não ingressou no IBE e quer ingressar, é muito importante a teologia de uma obra ser bíblica. Sim. É muito importante. Não adianta ser uma teologia quase bíblica, ou ela ser 90% bíblica e 10%... Não, tem que ser 100% bíblica. E uma coisa que eu encontrei nos livros do IBE foi isso. A seguir exatamente o que está nas Escrituras Sagradas. Tanto que eu vou contar depois um caso de uma aluna minha, que ela, quando viu que eu comecei a falar dos livros do IBE, que era praticamente, era só Bíblia, né? Eu vou contar depois que ela ficou irritada. Eu vou contar depois esse caso. Sim. Mas isso é importante. É importante não ter heresia dentro do livro. E mais importante ainda, não basta ser somente a Bíblia, que é uma coisa boa, né? Mas tem que ser um conteúdo denso. Sim. Tem que ser um livro forte. Sim. O irmão Jonas, esse que o senhor falou agora, ele foi meu aluno de um dos cursos. Sim, eu lembro, ele fez na Matriz. Lá na Matriz. No básico lá. E ele naquele tempo estava estudando também, começou a estudar línguas de português, e ele pegou o livro de português do IBE, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: irmão Paulo, esse livro aqui é mais forte do que eu estou vendo na faculdade. Sim.
Então, são livros de qualidade, além de ser livros bíblicos, são livros de qualidade, em conteúdo deles. Os nossos livros, uma característica de todo livro, além de ser um livro didático, de fácil leitura, isso é importante também, né? Importante. Porque é um curso, não é um livro de leitura, é um livro... Não é de consulta, é um curso. É um consulta mais didático, né? Ele tem referências bíblicas. Então, o autor do curso básico, que é o pastor Paulo André, ele coloca o texto ali, mas coloca as referências, a base bíblica. Então, o aluno pode conferir aquilo que ele está lendo no livro, Claro. Está na Bíblia. Né? Então, isso, inclusive, eu tenho, sempre que a gente vai fazer uma abertura de núcleo, eu oriento aos nossos alunos. Tenha junto do livro a Bíblia, de preferência em 2 ou 3 versões, a linguagem de hoje, a NVI, a Almeida atualizada, hoje nós temos a Nova Almeida e outras Bíblias, porque você compara um texto com outro e traz uma clareza melhor do texto, como não falou. Tanto o curso básico como o nosso curso antigo, médio e o avançado que nós tínhamos, que agora foram transformados em teologia aplicada, ele segue essa mesma linha. O cuidado com a nossa teologia assembleiana, pentecostal, confissional, porque nós temos observado, tem muito curso por aí, tem muita teologia rodando na internet. Muita coisa. E nós temos que tomar cuidado com a teologia liberal. Essa teologia que vem com relativismo, né? Aqui os fundamentos bíblicos não podem ser mudados. Aquilo que é doutrina, ela é um fundamento, então não se mexe em fundamento. Não se relativiza os princípios bíblicos, e isso nós temos esse cuidado de ter uma doutrina, uma teologia que é da nossa igreja, que é a nossa teologia pentecostal. Isso a gente tem cuidado. O irmão falou sobre, comparando os nossos livros aí com faculdade, nós temos do Teologia Aplicada um livro Liturgia e Adoração. Esse livro é de uma faculdade de Curitiba, uma faculdade que fechou, faliu, e o autor nos cedeu o material. Nós fizemos, claro, algumas correções, algumas modificações para adequar. Nós compramos dele os direitos autorais, né? Sim. Mas para não ter ideia, era um livro que pertencia a um curso de graduação de teologia na faculdade. Não só esse, mas todos os demais livros estão num nível assim... São todos livros do básico em diante, todos são excelentes. Muito bem, então o irmão falou aí sobre a sua trajetória como estudante e professor do IBE. O irmão começou as suas atividades no Distrito Laranjeira há quanto tempo já que o irmão está ali? Olha, a coisa começou assim, há uns 8 anos atrás, eu era professor da Matriz e estava lá num sábado, quando o pastor Claudemir chegou para mim e disse assim: irmão Paulo, preciso falar com o senhor. Aí ele disse para mim: existe um distrito aqui na zona norte de Porto Alegre que ele tinha professores, secretários, coordenadores e alunos. Agora saiu o professor, saiu o secretário, saiu o coordenador. Só tem alunos. Esse núcleo vai fechar, a não ser que o senhor me ajude. O senhor quer pegar o distrito e tocar para cima? Eu disse: mas é óbvio que eu quero, mas é para ontem. Porque eu pensei assim, poxa, não dá para deixar alunos com sede de Deus, né? De repente aquela obra morrer. Isso eu não ia conseguir fazer. Então foi assim que começou o meu trajeto lá. Já está 8 anos. 8 anos mais ou menos. Depois de um ano de atividade, o distrito se dividiu, o Costa e Silva, né? Sim. Se dividiu em Laranjeiras e Costa e Silva. Aí eu fiquei no distrito Laranjeiras. Laranjeiras. O irmão é o coordenador e professor lá. Coordenador e professor lá. Então, e qual é a estrutura de ensino lá do distrito? Tem uma estrutura, tem quantos alunos só tem lá hoje? Assim, desde o início, tá, nós sempre tivemos uma quantidade até razoável para um distrito pequeno, porque nós temos 3 congregações, né? Sim. Nós temos a sede, tem um distrito chamado Santa Fé, uma congregação Santa Fé, e a congregação Santa Maria, que é onde tem as aulas. Assim, as aulas acontecem na congregação. Não na sede, na congregação Santa Maria, que tem uma estrutura boa ali, tá? Sim. Então nós temos hoje vários alunos, estamos formando agora no fim do ano, por exemplo, 10 do básico e 11 do Teologia Aplicada. E é pioneira, viu?
de Teologia Aplicada de Porto Alegre. Essa foi a segunda turma. São as turmas que começaram lá em 2021, final de 2021. Isso. E a primeira turma. Nossa, foi a primeira turma. Vamos ter agora em dezembro, dia 9 de dezembro, a formatura do curso básico e do Teologia Aplicada. E a Teologia Aplicada é a primeira turma. Então vai ser uma festa muito, muito bonita e uma festa de gratidão a Deus por essa turma. Porque o irmão sabe que nós tínhamos antes o curso médio, né, e o curso avançado, só que nós tínhamos uma dificuldade do curso avançado, que era as línguas, né, nós tínhamos noção do grego, noção do hebraico e português. Português até que não é difícil conseguir professores, né, de mais grego e hebraico, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o grego, irmão. É mais complicado. O irmão entrou para essa área também, né. Mas assim, nós temos aí 2 professores. Porto Alegre, é muito difícil você encontrar professores para essa área. Então nós nos limitava a abrir núcleo nas igrejas. Hoje nós estamos só em Porto Alegre com mais de 10 núcleos, acho que do Teologia Aplicada. Imagina? Não, mais até. Tem uns que estão iniciando agora, então não teria como ter um professor para tudo isso. Então, nós fizemos uma adequação, uma modificação no currículo e colocamos um curso, nós denominamos de Teologia Aplicada, porque o objetivo deste curso é a aplicação da teologia na vida ministerial, na vida cristã dos nossos alunos. Porque eu vejo assim, nós estamos formando muitos teólogos, desde 2005 que o IBE, aliás, desde 66, né? Sim. Que o IBE vem formando alunos, antigamente naquele sistema de seminário, e depois na questão de extensão, núcleo nas igrejas, mas por aqui passaram muitos alunos, milhares de alunos, que já se formaram no básico, depois no médio, depois no avançado, antigo bacharel livre. Só que assim, nós precisamos levar os nossos alunos a entenderem a necessidade da aplicação deste conhecimento na sua vida ministerial, na sua vida cristã, na congregação, na igreja onde ele congrega, para que aquele conhecimento não seja apenas para encher a cabeça, né, ou para ter um seu diploma lá, dizer eu sou teólogo. Não é só para isso, né? Eu até acho assim, é óbvio que como nós aqui no IBE colocamos a palavra de Deus acima de tudo, mas a gente, tanto professores quanto alunos, eles vão se beneficiar, eles vão entrar em processo de santificação, o caráter vai mudar, mas essa bagagem assumida, ela tem que ser usada de alguma forma. Sim. Senão fica só para benefício próprio. E essa bagagem que alguém, por exemplo, se forma como teólogo, ela tem que ser usada para ganhar almas, para ganhar vidas, para ensinar a correta palavra de Deus. E não aquelas heresias, né, das novas igrejas pentecostais que acabam desvirtuando a palavra de Deus. Tem que ser ensinado corretamente. E é para isso que serve o ensino IBE. Isso. O curso de teologia, ele tem esse principal objetivo. Aliás, o fundador do IBE, nosso missionário Nilson Tarange, quando ele fundou o IBE, ele tinha como objetivo preparar obreiros para a obra do Senhor. E nós queremos dar continuidade a este legado. Nosso objetivo é preparar obreiros, irmãos e irmãs melhores preparados. E quando a gente fala obreiros aqui, eu costumo dizer o seguinte, obreiros não é quem tem o título de diácono. É quem faz a obra de Deus. Presbítero, diácono, pastor. Obreiro é todo irmão e irmã, todo jovem, adolescente que trabalha. Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você está trabalhando, você está fazendo a obra de Deus. E você precisa estar preparado para isso, né? Então, o IBE... E nós temos também uma outra característica importante dos nossos cursos, não sei se o irmão tem essa experiência, de adolescentes. Sim. Que começaram estudando desde cedo, com 15, 16 anos, já fazendo o curso de teologia. Exatamente. Né? Isso também é bom. Uma coisa que eu vejo muito de uns anos para cá, claro, sempre houve, mas agora a coisa está piorando. Dentro das instituições, faculdade, dentro de segundo grau, primeiro grau, a quantidade de ímpios e ateus que existe lá dentro é muito grande. Sim. Então, muitas vezes, eles sabendo que a pessoa é crente, eles vêm até no sentido de tentar denegrir a imagem dele, fazer perguntas complexas.
Voltaire falou tal coisa, o que tu acha disso? O Aristóteles pensava assim, qual é a opinião da igreja? Então, se a pessoa não tem um conhecimento mais profundo, ela vai gaguejar, e não vai conseguir responder. Então, isso é muito importante, isso, né? É o que a Bíblia fala, né? Que nós precisamos dar a razão da nossa fé. Exatamente. Ou seja, temos que ter convicção, firmeza daquilo que nós cremos e confessamos e dizer por que cremos. Por quê? Claro. Nós não cremos, a nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé, ela é uma coisa real. Uma razão. Claro. Não é aquela coisa apenas transcendental, é uma coisa assim mística apenas, né? Racional. Nossa fé é racional. Nós cremos porque a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, e ela é a base de tudo da nossa vida. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra, é Deus falando, né? Então, aquilo e ela é que rege a nossa vida. Exatamente. A Bíblia é a palavra de Deus, e sem ela, o cristão não consigo conceber um movimento evangélico, que se diz evangélico, cristão, que não tem a Bíblia como a sua base de fé. Todo cristão precisa conhecer. É o que acontecia na Idade Média, né? Por isso Lutero começou com a reforma, porque ele via que a Bíblia não era acessível para o povo. As missas eram em latim, o povo não entendia. E até pouco tempo, até assim, um tempo depois ali, as pessoas iam na missa, ouviam lá a pregação, mas não entendiam o que estava falando. Não entendiam nada. Né? Então imagina, hoje as pessoas precisam conhecer. E como você falou, nesses dias modernos, a área do conhecimento avançou muito. Muito, muito. Os nossos jovens, nossos adolescentes, essa geração aí, eles estão anos-luz da nossa frente. A nossa geração já teve que correr atrás, estamos correndo atrás deles, né? Então nós precisamos também estar preparados para responder a essa garotada. Exatamente. Né? Tanto na questão bíblica como resposta, porque também vale perguntas. Eles, além de, o irmão falou, deles serem questionados lá na escola, de serem combatidos a sua fé, né? Porque essa é uma realidade hoje. O mundo está querendo destruir Exatamente. a fé cristã, a fé judaico-cristã que a gente fala, né? Eles querem destruir. Essa é uma razão. Essa é uma realidade, melhor dizendo. Então, além de estar preparado para responder a essas questões, também eles fazem questões, eles também nos trazem, eles também querem receber uma resposta da palavra de Deus, da interpretação bíblica, né? Então é interessante. Mas, Paulo, assim, e aí no Distrito Laranjeiras, voltando um pouquinho mais, o irmão está ali da sua atividade como professor, coordenador, o irmão tem alguma outra atividade que desempenha? Ali eu combinei assim com meus professores, porque tem lugar que o professor faz tudo, né? Eu combinei com ele assim, eu vou fazer tudo, vocês vão dar aula, fazer as provas e registrar no site do IBE. Buscar livros, entregar livros, cobrar alunos, ver quem está inadimplente. Tudo aquilo que não faz parte do dia a dia da aula, eu peguei para mim. Tá? Então, todas essas atividades, eu e a secretária que fazemos. Tá? Não tem mais professores? Não. Nós temos, na realidade, o professor Mogar, tá? Que é conhecido na Assembleia de Deus. Temos a professora Maria Alice, que começou comigo no básico lá atrás. E temos o professor Gabriel. Tá? Esses três dão aula no básico. Mas a minha ideia é treiná-los. Isso demora tempo, né? Para que eles deem aula em qualquer lugar dentro do distrito. Por enquanto eles não têm ainda a capacitação para dar aula em teologia aplicada, mas a ideia é fazer com que eles tenham. E além de mim, que eu dou aula no teologia aplicada, né? Não, isso é interessante, e essa visão também, Paulo, é muito boa, porque nós temos, além de formar os nossos alunos, nós temos que preparar professores para atender essa demanda. Hoje em Porto Alegre nós temos núcleo em todos os distritos, são 60 distritos, quase todos, um ou outro que não tem por falta de professor. Tem alguns distritos aí que tem alunos lá, mas que estão enviando seus alunos para um outro distrito mais próximo, porque não tem professor ainda preparado. Então, em função disso, nós estamos
organizando um curso preparatório para professores. Nós iremos fazer agora em novembro, mas como nós estamos com muitas atividades na igreja, agora em outubro temos a comemoração dos 99 anos da igreja, depois tem outros eventos já no calendário da igreja de Porto Alegre, então nós vamos fazer em fevereiro. Vamos acertar uma data, nós queremos fazer um curso de preparação de professores do IBE. Queremos fazer aqui no IBE, num final de semana, um seminário de capacitação de professores. Então isso vai ajudar também nessa qualificação de professores. Muito bem. Irmão Paulo, qual é a importância do curso do IBE? Nós falamos assim já alguma coisa, mas o que o irmão me responderia, na sua experiência, lá no distrito, lá na ponta, dando aula, o que o irmão tem visto na vida dos alunos o curso do IBE? Qual é o efeito, qual é assim, a grande característica desse curso na vida cristã do aluno? Bom, aí eu tenho muita coisa para falar, porque o que tem acontecido de coisas maravilhosas nesses cursos, olha, desde o tempo lá da São Geraldo, eu me lembro um dia na São Geraldo, que eu estava dando aula e um aluno levantou a mão e pediu a palavra e disse: professor, eu vou ter que ir embora para casa, não consigo mais assistir essa aula, porque eu estou com uma dor de dente violenta. Aí nós paramos a aula, os alunos se levantaram, nós oramos por aquele aluno, e quando terminou a oração ele pediu para ir no banheiro. Você pode ir no banheiro? Claro, pode. E eu continuei a dar aula porque pensei que ele ia para casa. E ele demorou no banheiro. Começou a demorar, comecei a ficar preocupado. E eu já estava a ponto de ir lá no banheiro ver o que estava acontecendo. Aí de repente vem ele, no banheiro, com um sorriso no rosto. Eu disse: tu não ia para casa? Não, aconteceu o seguinte, aconteceu uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? Aí para a aula, para a aula, conta o que aconteceu. Sim. Eu fui na pia e botei um monte de coisa ruim para fora. Olha só. Um monte de coisa. Eu nem pensei que isso estava dentro da minha boca, ele disse. A dor passou completamente e eu vou continuar a assistir a aula. Foi um milagre que Deus fez ali naquele momento. E isso edifica os alunos que estão aprendendo a palavra de Deus. Então, além de aprender a palavra de Deus, que santifica, que muda o caráter da pessoa, essas coisas, poxa, eu estou no lugar certo. Sim. Na matriz também aconteceu, um aluno que começou o curso básico lá, ele hoje é muito meu amigo. Ele sentava bem no fundo da sala com a cara fechada, sisuda, não sorria, implicava com a barba dos alunos, implicava com a saia das alunas, implicava com o sapato, era totalmente fariseu legalista. Bom, o tempo foi passando, ele foi aprendendo e Deus foi mexendo no coração dele. Quando terminou o básico, 2 anos depois, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele sorria de tal ponto que ele não consegue parar de sorrir. Ele deixou de ser legalista, ele tem amor no coração. Olha, é uma pessoa maravilhosa. Que a gente está vendo Deus, através dos cursos do IBE, fazer também a sua obra. E isso edifica os alunos. Lá na matriz eu tinha uma turma, olha que as salas são grandes, que os alunos não cabiam na sala de aula. Nós colocamos 3 ou 4 cadeiras para os alunos sentarem na rua, para poder assistir a aula. O tamanho era a sede que os alunos têm de aprender a palavra de Deus. E assim, coisas espetaculares aconteciam dentro da sala de aula. Então nós vemos que os cursos do IBE não são, e já seria suficiente se fossem, né, ensinar coisa de qualidade. Nós vemos o dia a dia de Deus dentro das aulas do IBE. Que bom, maravilha. E também é uma das coisas que a gente tem ouvido, muitos testemunhos de irmãos, de alunos que o crescimento, a maturidade espiritual, que o irmão falou, com certeza, do aluno. Porque ele vai passar a ter uma visão completa da Bíblia, da palavra de Deus, do plano de salvação de Deus para o homem, enfim, todas as questões de amadurecimento que o cristão precisa para ter um amadurecimento espiritual, né? E uma das coisas que a gente tem observado é que o aluno, ele começa a estudar e vai pegando um gosto pelo estudo e depois ele não quer mais parar. Não quer mais parar. Ele quer continuar, ele quer fazer. Porque ele pensa que o curso é de um jeito e quando ele vê, poxa, isso aqui é ótimo, eu quero isso aqui. É verdade. Então, que maravilha. Que maravilha. Isso é bênção mesmo para nós. E nós nos alegramos porque nós já estamos com 57 anos desde a sua fundação. E o pastor Nilson Tarange, quando fundou a IBE, começou com uma turma aqui de jovens
de jovens que vieram aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul e da América Latina, naquela turma, aquele intensivo de dezembro, janeiro e fevereiro. E era um internato aqui, né? Internato. Uhum. Começou assim. Aqui onde é a sede do campus do IBE era um orfanato. Os meninos que aqui estavam e as meninas, nesse período iam para a sede em Tramandaí, e aqui então formou as primeiras turmas. E a partir dali depois passou quando o lar mudou de endereço aqui para o outro lado da rua, da Deodoro, ali onde tem a sede hoje do lar de crianças e adolescentes. Então, aqui onde passou-se então o seminário, internato. Aí passou depois de 2 anos, onde os jovens vinham, moravam aqui estudando. E por aqui passaram muitos alunos, muitos irmãos que hoje são pastores, presidentes, são missionários, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e da América Latina. Bem, muitos jovens aqui da América do Sul estudar aqui no IBE. E a última turma que foi formada do seminário foi em 2010. Mas a partir de 2005, com a chegada do pastor Eliezer Moraes aqui no IBE, ele então começou a criar esse curso por extensão, né? O núcleo nas igrejas, constar o livro, o material para... Então esse material vem desde 2005 sendo aprimorado ano a ano. Cada edição que a gente faz, a gente procura aprimorar. Pastor Paulo, como o irmão foi para o grego? Olha só o grego. De básico lá, como professor da Escola Bíblica Dominical, e depois foi parar no grego. Olha, como Deus é maravilhoso. A minha formação secular é uma formação completamente diferente do que a gente pensa. Poxa, está aprendendo língua, tendo grego na área humana, né? Minha formação é científica. Eu entrei na URSS para engenharia civil. Então, a minha formação é matemática, física, né? Aí quando eu também trabalho na área da informática. Trabalho na área de informática, Depois eu me apaixonei pela informática. Técnico de informática. Trabalho com software, faço desenvolvimento de sites, programas, instalações, etc. Mas aí quando Deus te chama para fazer uma obra, que foi como aconteceu comigo em 2006, Ele te capacita. Verdade. Eu não tinha a mínima condição de fazer qualquer coisa na área humana. Minha área é científica, física, matemática, química. E Ele capacita as pessoas. Então isso eu digo para muito jovem, muita pessoa que assume um trabalho por vontade do Espírito Santo. Tu vai agora ser líder dos jovens. Mas eu não tenho capacidade, mas o Espírito Santo te capacita. Ele fez isso comigo e pode fazer com qualquer um. Então o que aconteceu? Essa minha formação científica, né? Aí eu comecei a fazer os cursos, básico, médio, o médio era aqui. E todos os cursos de IBE. Quando chegou no bacharel, naquele tempo acho que o grego era no bacharel. Isso, era bacharel livre. Quando chegou no bacharel eu fiz português, eu fiz hebraico e eu fiz o grego, com a irmã Esther, professora maravilhosa. Quando eu fiz o grego e terminou o grego, eu disse, o que está acontecendo? Eu acho essa língua extremamente difícil, maravilhosa. Sim. O que está acontecendo comigo? Sim. E eu tinha dificuldade em aprender o grego, eu tive que fazer várias vezes os estudos. E aí, de repente, eu disse assim... Ainda é mais fácil que o hebraico, né? Ao contrário. Acontece assim, isso dito por alunos que fizeram os dois, tá? Sim. O hebraico começa difícil e vai facilitando. O grego começa fácil e vai complicando, porque a gramática grega é uma coisa horrorosa, pesada. Sim. E eu vi naquela linguagem assim, que coisa linda isso aqui, o que é isso aqui? E eu ia para casa e voltava para a aula, mas isso aqui é muito bom, eu estou gostando disso aqui. E Deus colocou no meu coração e usou a irmã Esther Gonzaga, que é uma serva de Deus maravilhosa, para eu me aproximar do grego. E naquele tempo em diante eu comecei a estudar, mas que língua linda, ela é precisa, sim, ela é complexa. Comecei a aprender, e cheguei à conclusão assim, eu dava aulas nos cursos do básico, né, de teologia avançada aqui no IBE, de grego. E nos lugares, nas congregações também. Mas muita gente perguntava assim, eu estou gostando do grego, não tem um curso mais profundo? Eu disse, não. Eu disse, peraí, eu vou ter que fazer um curso mais profundo. E esse curso, ele é fruto de leitura de, gramáticas gregas, muitas gramáticas, muitos livros de grego, professores renomados. Eu resolvi fazer um curso profundo, eu chamei ele do básico ao avançado.
Porque a ideia do curso era exatamente fazer com que os alunos saíssem do curso lendo o grego, interpretando e traduzindo o grego. Eu quero que o aluno saia do curso lendo o Novo Testamento em grego, nos originais, né? Traduzir isso para o português e entender o que está escrito no original. Porque tem muita palavra grega, ou verbo grego, que não existe em português. Sim. Muito. Como é que eu vou traduzir isso? Então, o ideal seria ver no original qual é o sentido que o autor original quis dar quando ele escreveu aquela palavra. Sim. Essa é a importância do estudo das línguas originais da Bíblia, porque isso que o irmão falou é uma grande realidade. Uma coisa é, hoje nós temos a Bíblia, né, na versão... Tem várias versões. Várias versões, a tradução para o português, mas a dificuldade que se tem de pegar os originais da Bíblia e traduzir para o português, né? Então não é tão simples assim. Não. Como o irmão falou, a dificuldade foi muito grande. O irmão lembra, nós tivemos aqui no IBE um dos tradutores da Bíblia. Lembro. De Bíblia, SBB. o Dr. Schultz. Ele contou umas histórias fantásticas. E ele fala dessas experiências, da dificuldade que é a transliteração, né, a tradução de uma palavra que muitas vezes não tem no português, não existe aquela palavra. E o grego, que é o grego bíblico, não é o grego clássico. Não. Tem outra dificuldade ainda. Ele é um grego falado nos tempos bíblicos que não é o mesmo grego de hoje. Que não existe mais. É claro que se a gente falar o grego bíblico hoje na Grécia, eles vão achar estranho. Mas vão entender. Sim. É que nem eu chegar aqui nos dias de hoje e chamar uma moça de moçoila. É uma Bíblia, era um grego popular. Era um grego popular, exatamente. Fala popular. Não no sentido de ser popular, mas era o sentido de que o povo falava. Ah, sim. Tá, então o povo falava, qualquer um falava, sapateiro, qualquer um falava o grego naquele tempo. Sim, o grego koiné, é isso. Koiné, exatamente. Chama koiné. É o grego popular, o grego bíblico, que não é o mesmo grego de hoje. E é esse curso que o irmão se especializou. Exatamente. Eu demorei 2 anos para fazer esse curso. Tu fez um curso, então. Fiz um curso, são 58 aulas. É uma graduação. São 58 aulas, ele tem exercícios, muitos exercícios, que no grego tem que ser feito exercício, senão a pessoa não vai aprender. E ele tem a duração de 1 ano e meio a 3 anos. Não fez esse curso aqui em Porto Alegre? Eu fiz aqui em Porto Alegre mesmo. E esse curso ele pode ser dado presencialmente, né? Ou à distância, EAD. Eu tenho videoaulas para fazer o curso à distância. Então, porque essa disciplina fazia parte do currículo do curso avançado, né? Era um grego 1 e grego 2. Eram 2 módulos, né? Eram 8 horas de aula, 8 aulas. 8 aulas, 2 livros, né? E tinha mais uma gramática também. Tinha uma gramática. E então hoje o irmão está oferecendo para aquele aluno que tem interesse em conhecer, quer se aprofundar. É claro que não é todo mundo que tem essa desejo de conhecer, essa vontade, né? Mas é interessante porque nós temos irmãos que têm nos procurado. Eu gostaria de fazer um curso de grego, de hebraico, onde eu posso fazer? O irmão tem esse curso que o senhor oferece para os alunos, para os irmãos. Claro que para fazer uma turma precisa ter um número mínimo de alunos. Presencialmente tem que ter um número mínimo. Mas online, particular. Ministro diretamente para a pessoa. O aluno, né? E uma dificuldade que eu tive quando eu aprendi grego, eu quis, quando eu fiz esse curso, não passar essa dificuldade para os alunos. Então o que eu fiz? São 58 aulas, tá? 47 videoaulas e 11 exercícios, onde eu planejei assim, a cada 4 aulas eu faço 3 teórico-práticas e uma só de exercícios contemplando as 3 aulas anteriores. Então isso faz com que o aluno pratique. E no grego, sem praticar, a pessoa não consegue aprender. Tem que praticar, tem que ler. O ideal seria ir para a Grécia e falar um pouquinho com ele, isso não é impossível. Interessante, muito, muito bom mesmo. Então nós queremos te parabenizar por esta iniciativa e por essa aplicação, essa entrega na área do ensino. Nós estamos vendo nesses últimos tempos aí um crescimento pelo desejo dos nossos irmãos de conhecer mais ainda a Bíblia.
a Igreja Assembleia de Deus, ela sempre teve a área do ensino na igreja. Sim. Claro que há alguns anos atrás era a escola teológica da Assembleia de Deus era a escola bíblica dominical, somente. Depois começou a vir outros cursos, né, de extensão. Muitas igrejas fizeram aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre nós tínhamos também, além do IBE, que era um internato, mas tinha a ETAD, depois veio o IBE. Então nós estamos vendo que hoje os alunos os nossos irmãos, quando eles se convertem, eles estão buscando conhecimento. As pessoas não querem... Tem, claro, aquelas pessoas que não se interessam muito pelo estudo, parece que estão ali naquele beabá. Marasmo, eu diria. Beabá, mas são pessoas que não crescem espiritualmente. Claro. Mas aquele irmão, aquele jovem, aquele adolescente que quer o conhecimento está à disposição. E uma coisa interessante, Paulo, é que o IBE hoje está proporcionando que o curso de teologia vá até as igrejas, vá até os bairros, até a igreja mais distante. Nós temos núcleos do IBE em igrejas pequenas do interior do estado, e você tem que andar 40, 50 quilômetros de estrada de chão. Mas lá tem... E o pessoal vai? E vai. Então vai. E interessante também que muitos alunos ali nesses núcleos, eles têm que andar às vezes 16 quilômetros de bicicleta de estrada de chão, é zona rural. Mas ele, uma vez por semana, ele está lá, chove, passa frio, seja o que for. Ele está lá porque ele quer aprender. Isso é um exemplo para nós, hein? E a gente tem observado muito isso. Há algumas igrejas já antigas do estado que nunca tinha tido um curso de teologia. E no momento que o pastor leva o curso para as igrejas, os irmãos vêm com sede. Né? Nós tivemos uma experiência numa igreja do interior aqui, que ela tem, se comemorando os seus 80 anos, nunca tinha tido um curso de teologia. E quando o pastor que está lá agora nos procurou e nós abrimos um núcleo de teologia lá, ele já iniciou com mais de 50 alunos. Olha só, pequena, 50 alunos. Uma igreja do interior, igreja pequena, que se ela tiver no máximo 300 alunos, 300 membros da igreja, mas ela já começou com mais de 50, e os irmãos, assim, nesse ela tem fome de aprender. Irmãos que moram longe, que tem que andar 10 quilômetros, 15 quilômetros, mas eles vão lá porque eles querem aprender. Então, isso tem sido uma bênção do IBE, alcançando os nossos irmãos. Porque, veja bem, aquele sistema de seminário que nós tínhamos aqui, hoje ele se tornou inviável pelo custo, pela hotelaria, pela questão, e a quantidade de alunos que se pode ter hoje numa escola é muito pequena. Hoje eu tenho núcleos com 100 alunos, 150 alunos, e um núcleo só. Então você teria que ter um espaço muito grande e não atenderia. Quem é o jovem hoje, o irmão ou irmã, que tem condições de largar o seu trabalho, os seus estudos, para estar dentro do seminário, morando ali, integrar? Claro que eu sou favorável, eu acho interessante você ter isso, ter um curso que pudesse formar aquele vocacionado, aquele que vai ser um pastor. Ele pudesse passar no seminário, seria muito interessante. Sim. Mas é claro que, inclusive hoje no Brasil não tem mais, né? Nós não temos mais nenhum seminário teológico de internato. Como era antigamente, O IBAD, não tem mais, o IBE e outros. Então, mas o curso, por extensão, tem atendido, tem formado nossos irmãos. E agora esse curso novo. O Teologia Aplicada, o irmão já está formando a primeira turma. Então, segunda turma minha. A minha primeira, foi a primeira do IBE, né? Que se formou 2 anos atrás. Agora está se formando a segunda turma já. Teologia Aplicada. A turma do Teologia Aplicada. O irmão está falando, então o irmão ministrou todos os livros. Aquela primeira turma foi um híbrido, né? Foi uma... foi uma festa, uma experiência. O irmão foi cobaia lá. Cobaia. Turma, né? Uma grande cobaia, gostei. E nós estávamos fazendo ali, isso já faz mais de 2 anos, né? Foi 2 anos, bem antes da pandemia, né? Foi assim, o início ali, o projeto inicial desse curso. Mas veio se consolidar agora em 2021, quando nós fechamos o currículo e fizemos então um currículo já próprio desse curso. Disciplinas novas. O 2000... tínhamos lá naquele curso.
Sim, foi mudado bastante. 2021 foi a minha primeira turma que se formou. Mas ele estava usando os livros do médio Exatamente. e do avançado. Né? Então, basicamente era o médio e o avançado junto só. Agora, esse curso, Teologia Aplicada, que o irmão está formando agora, essa turma, o irmão ministrou todas as aulas. Todas elas. E quais tem sido a sua experiência? O que o irmão achou do curso? Quais são as disciplinas que mais o irmão, assim, pode nos falar sobre ela? O pessoal, todo mundo que fez esse curso, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, acharam o curso maravilhoso. Eles acharam assim, eles me perguntaram várias vezes por que não tinha mais grego e hebraico? E por que não tem português? E, olha, pergunta que quase todo mundo me faz. Eu também quero aprender hebraico, como é que eu faço? Eu pensei que tinha nesse curso. Então, é uma pergunta que o pessoal faz, bastante. E eu explico para eles o que aconteceu, né? Qual é a orientação do IBE, mas eles perguntam bastante. A dificuldade, a proposta desse curso é diferente. Tá? Foi o que eu expliquei para eles. O grego e o hebraico é interessante, mas nós temos a disciplina de exegese, né? Que vai buscar a interpretação bíblica e que é interessante o aluno que ele queira fazer uma exegese completa da Bíblia, ter o conhecimento das línguas originais, isso é claro. Que é o que eu digo para os meus alunos. Terminou Teologia Aplicada? Faz o grego e hebraico. Faz um curso especializado nesta área. É interessante, realmente é interessante, principalmente para o aluno que quer ter uma interpretação mais adequada, mais completa, né, e conhecimento. Mas a proposta desse curso, ele é teologia aplicada. Então, cargo-chefes, assim, o foco dele é a coluna principal dele é a aplicação ministerial. Então, por isso nós temos lá ministeriologia, temos lá evangelismo e discipulado, que é a prática da evangelização, né? E do discipulado, principalmente do discipulado, que esse era uma disciplina que faltava no nosso curso, porque o discipulado, ele tem uma importância muito grande na vida da igreja, crescimento e maturizamento. O irmão falou, você começou no discipulado, e foi através do discipulado que eu me converti no discipulado e começou a estudar a Bíblia. Então, a importância do discipulado. E também outras disciplinas, como liturgia e adoração, vai falar sobre o que é a liturgia correta do culto, o que é a adoração a Deus, enfim. E outra disciplina que eu acho que é importante também para a vida ministerial é a administração eclesiástica, e então a gente tem aconselhamento pastoral e legislação, porque nós queremos que os nossos obreiros tenham um conhecimento sobre liderança, pelo menos uma noção do que é ser líder, né? Essa é uma outra disciplina. E assim por diante, as demais disciplinas. Igreja missional também, que ótimo, que fala sobre a importância da igreja estar envolvida na missão. O evangelismo discipulado, ele vai falar da evangelização, mas a visão da igreja como missionária não é só a igreja que envia missionários, né? A igreja que faz missão local. Sim, missão aqui também, né? O pessoal pensa que é só na África, né? Não, aqui. Tu envia o missionário, né? São aqueles que são chamados específicos para uma obra transcultural, para uma missão, abrir novos trabalhos, ir para um local, uma terra que não era evangelizada, né? Mas também nós não podemos esquecer do vizinho do outro lado da rua. Claro. Nós não podemos esquecer do nosso parente, dos nossos irmãos e familiares que não são evangelizados muitas vezes. Então precisamos também evangelizar. Mesmo porque Isto é a igreja missionária. Claro. Mesmo porque antes de uma pessoa ser mandada para a África, ela tem que fazer missão aqui. Sim. Tem que fazer, então, prova que tu consegue fazer missão aqui para nós te mandar para a África. Sim. E o pessoal tem comentado muito nos livros, tá? Tem 2 livros especificamente que eles falam bastante, que são casualmente o primeiro e o segundo. É a Teologia Bíblica e Filosofia. Eu acho que são os 2 dos mais pesados, né, do curso, são os 2 primeiros. Tanto que o primeiro, Teologia Bíblica, foi dividido em 2, né? Sim. Tamanha complexidade deles. São livros maravilhosos. São 2 livros fantásticos. O pessoal olha ali e se assusta um pouquinho. Mas não é nada. Não, nada, claro. Eu costumo dizer para eles, se eu aprendi, vocês vão aprender também. Alguém já me perguntou por que eu livro de filosofia no curso de teologia.
É claro que a filosofia, o objetivo dela ali é conhecer os pensamentos, Exatamente. né? Os pensamentos filosóficos, tanto no antigo como na atualidade, mas também levar os nossos alunos a desenvolver o pensamento, a pensar, levar os nossos alunos a formular razões, a formular definições a partir da Bíblia. Claro, e assim, a filosofia ela não é descolada da Bíblia. não, eu acho importante a filosofia. São as razões da vida. Só não te interrompendo, mas depois tu completa. O que a filosofia tem? O objetivo de responder às questões humanas. E o que a Bíblia faz? Responde. Claro. Né? A filosofia pergunta e a Bíblia responde. Não, assim, eu costumo dizer para meus alunos assim, tá, por que eu estou estudando filosofia? Quando vocês vêm num local e começam a ouvir alguém falando sobre algumas coisas, porque a coisa acontece de novo. Aquele pensamento de Sócrates, ele morre e de repente ele ressurge mais adiante, depois ele morre e ressurge mais adiante, e a gente tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo. Opa, isso aqui é tal coisa. Sim. É uma heresia lá que... Então eu tenho que ter esse conhecimento. Da mesma forma que a pessoa começa assim, começa a falar, porque nós temos que cuidar da opressão dos ricos contra os pobres. Opa, isso é comunismo. Então quando a pessoa começar a falar, a pessoa já sabe do que está falando. É importante filosofia. E hoje nós estamos tendo, na teologia moderna, o liberalismo teológico, que não é novo. Não. Veio lá do século XVII. E é perigoso. E esse liberalismo teológico, e Paulo já enfrentou isto lá na igreja primitiva, porque Paulo fala em Colossenses ali, para os irmãos que estavam enfrentando o gnosticismo. Que foi o primeiro... A filosofia que vem... Ela não vem combatendo a Bíblia. Ela veio usando a Bíblia. Conhecimento, né? Agnose. Então ela utiliza o conhecimento para desvirtuar o verdadeiro sentido do Evangelho. Então o aluno precisa ter esse conhecimento. Ele precisa saber quais são as artimanhas, né, que o inimigo usa para desvirtuar o verdadeiro Evangelho. E nós temos que conhecer isso. Tem um livro do básico que fala sobre satanismo e seitas heréticas. Para que eu vou estudar isso? Mas tem que conhecer isso. Porque isso aí pode aflorar de repente e a pessoa tem que estar antenada. Exatamente. Então, Paulo, foi muito bom. Bate-papo, teria alguma coisa a mais que você gostaria de colocar? Eu queria colocar só mais uma coisa que eu enfrentei ali nas Laranjeiras. Eu imagino que muitos irmãos possam estar enfrentando hoje ainda, né? E devem enfrentar por muito tempo. Ali eu tive uma espécie de uma rejeição parcial ao estudo da palavra. E eu comecei a ir atrás e procurar por quê. Ali, como em muitos lugares, os irmãos pensam que a letra mata. Sim. Então, o que aconteceu? Eu tive muita dificuldade em trazer, porque lá eles tinham exemplos de pessoas que estudaram, que eram pessoas humildes e se desviaram e se perderam. E eu costumo dizer assim, não foi a palavra que fez isso, eles já eram assim. Apenas a pessoa dá um carguinho para ela, já se desvia. Agora o cara vai ser ajudante do auxiliar do cara que carrega a escova de dente do pastor. Pronto. Já quer um tapete vermelho, já quer uma cadeira. Ele já é assim. Então o que aconteceu lá? Os próprios alunos que iam fazendo o curso, eles iam dando testemunho dentro da igreja. De tal forma que um dia, uma dessas pessoas veio falar comigo. E esse que não queria, porque a letra mata. E disse assim, pastor, eu posso assistir uma aula? Claro que pode, deve. Não, eu vou assistir só uma aula, só para ver como é que é. Ele assistiu a primeira aula, pediu para assistir a segunda aula. Assistiu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e disse assim, pastor, eu quero me matricular. E esse está se formando agora fim do ano. Eu tive uma experiência com um pastor do interior do estado, um pastor já de idade, e ele era completamente contra o ensino na igreja. Por esse pensamento antigo de que a igreja, que a teologia é deixar a pessoa fria espiritualmente, né? E aí ele foi convencido a abrir um núcleo de IBE lá. Ele, por muita insistência e nós por jeitinho, conversando com ele, abrimos uma turma do IBE lá. E na formatura do IBE,
ele disse no púlpito, ele disse, eu quero aqui pedir perdão, porque por muitos anos eu fui contra o ensino teológico na igreja. Fui contra, eu era contra, radicalmente contra, ele disse. Mas hoje eu vejo os meus obreiros pregando muito melhor, ensinando melhor, conhecimento bíblico dos nossos irmãos obreiros aqui que fizeram, porque ele matriculou os obreiros também. Uhum. E ele disse, olha, eu fiz o curso com vocês, estou me formando aqui e eu estou realmente surpreendido positivamente com a diferença, a qualificação dos obreiros antes e hoje, depois do curso. Então, é um testemunho desse pastor. Quando o pastor Lewis fundou aqui o IBE, em 1966, né? Existia muito esse pensamento. Sim. Porque não que o ensino na Igreja Assembleia de Deus não tivesse, não houvesse. Era aquilo que eu falei, o ensino teológico na Assembleia de Deus era através das escolas bíblicas dominicais e nas escolas bíblicas de obreiros. E eram cursos curtos. Eram cursos, seminários, uma semana, 15 dias, em que muitas vezes os obreiros tinham que se deslocar para um local. Os pastores tinham lá uma escola bíblica de obreiros. E depois veio a escola bíblica dominical também. Mas a igreja nunca foi alienada ao ensino. Mas algumas pessoas, por desconhecimento, por ignorância, tinham essa visão. O pastor Nilson Taranja agora formou lá em Porto Alegre uma fábrica de pastores. E não era esse, né? O objetivo nunca foi esse. Pelo contrário, o objetivo era preparar os irmãos e irmãs. Claro. E graças a Deus por isso. Hoje nós estamos vendo uma nova etapa. Apesar de que ainda pode ser que ainda tem pessoas que, por falta de conhecimento, por falta por ignorância mesmo, não sabe o que é. Porque é impossível alguém que estuda a Bíblia se afastar de Deus. É claro, é impossível. Quanto mais você estuda, mais sede tem. Porque a Bíblia é Deus falando, é a expressão, é Deus se manifestando, Deus se revelando ao homem, né? O plano da salvação, o propósito de Deus para o homem, as doutrinas bíblicas, todo ensinamento bíblico. É impossível você estudar a Bíblia e ficar frio na fé. Fica frio, né? É o contrário. Agora, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas podem achar, agora eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou... Mas isso é da pessoa, não é culpa... Porque assim, a Bíblia, ela sofre muito mais na mão de maus teólogos do que aqueles que atacam. Os ímpios, Porque a falta, muitas vezes, de conhecimento distorce a Bíblia. Por isso, às vezes, há ensinamentos errados, doutrinas que se tornam heresias, porque não são bíblicas, né? É uma interpretação errada. Interpretação errada, por falta de conhecimento. Então, é muito importante isso. Paulo? Só permite só um detalhezinho. Esse pensamento que a letra mata, o pessoal lê lá em 2 Coríntios 3:6, que Paulo fala exatamente sobre isso, né? E tira um pedacinho daquilo ali e já faz uma teologia. Ele está falando sobre a lei, tem um contexto, né? Claro, tem um contexto. O pessoal tira do contexto. É aquilo que a gente fala sobre a hermenêutica e sobre a exegese, né? Que um texto fora de contexto é pretexto. Vira pretexto, Vira pretexto para o achismo, né? Eu acho que tem que ser assim, eu quero que seja assim. E aí você pega um texto e faz daquilo ali uma doutrina que não tem muitas vezes fundamentação bíblica nenhuma. Uma outra coisa, pastor, assim, nos primeiros 50 anos da Assembleia de Deus, nós tivemos influência dos escandinavos. Sim. E eles trouxeram para nós estudos bíblicos de curta duração. Exatamente pelo que estava acontecendo lá na Suécia, que as pessoas estão se perdendo. Quando os americanos vieram para cá, na década de 50, eles instituíram ensino longo. Os seminários. Seminários. A partir dali é que nós começamos a ter esse seminário. Exatamente. Uma das preocupações dos missionários era porque lá na Europa eles estavam enfrentando o liberalismo teológico nos seminários. Exatamente. Seminários totalmente desvirtuados. E eles, acho que por cuidado, por zelo, resolveram não trouxeram para o Brasil os seminários. Eles faziam escola bíblica, que inclusive eram eles que ministravam. Sim. Alguns pastores já experimentados, né? E vinham fazer aqueles seminários local. Isso era anualmente, não era uma coisa regular de longo prazo. Então, como bem o irmão falou, né? Os americanos trouxeram
os missionários americanos trouxeram para o Brasil, né? Na década de 50. Lá, o Colenda, né? Sim. Depois a ETAD também foi feito pelo pastor Bernard Johnson, né? Que trouxeram o ensino teológico já nesse Sistematizado, mais cursos mais longos, né? E o IBE está aí para contribuir com os nossos irmãos através do nosso curso. Muito bem, irmão Paulo, eu agradeço a sua participação, foi muito boa ali ouvir o seu testemunho como professor, né? Ali do IBE, estar no dia a dia com os alunos, para nós isso é muito importante. E nós temos feito o nosso podcast aqui, trazendo alguns debates teológicos. Hoje não traçamos aqui nenhum tema teológico, né? Mas falamos sobre o curso, que também faz parte. E eu tinha esse desejo de ouvi-lo como professor já há um longo tempo, e também nos ajudou na revisão dos livros, tem nos ajudado e continua nos ajudando aí na revisão. Então, nossa gratidão a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando lá como professor, como coordenador, e está sempre incentivando os nossos irmãos. Então, agora, se Deus quiser, em dezembro nós teremos uma grande formatura na Matriz. Vai ser 2 formaturas no mesmo dia. Nós vamos fazer a formatura em Teologia Aplicada no início às 18 horas, dia 9 de dezembro. E às 20 horas inicia, então, o curso básico. Vamos fazer 2 formaturas no mesmo dia para da logística e questão de aproveitar ao mesmo tempo e horário e toda a estrutura que é montada para uma formatura, né? E os nossos irmãos de Teologia Aplicada vão fazer com toga, vai ser uma formatura bem bonita, é a primeira turma que nós estamos formando em Porto Alegre de Teologia Aplicada, né? Então a nossa gratidão a Deus, Paulo, pela tua vida, pelo trabalho que tem realizado, que Deus continue te abençoando, e tu é um dos professores que tem aí se dedicado mesmo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite do pastor Jorge, agradeço a oportunidade de nós mostrarmos tudo o que acontece dentro dos cursos de IBE, porque não é só o ensino, que já seria uma coisa maravilhosa, né? Mas a experiência daquilo que Deus faz dentro da sala de aula. Da sala de aula, é verdade. Muitos alunos muitos núcleos têm nos passado experiências de ter que parar a aula, porque a glória de Deus... Enche, não dá para continuar. Isso é recorrente, a gente tem ouvido isso é muito bom, isso é Deus. Esse é o objetivo, né, Paulo? Porque não é só encher a cabeça de conhecimento teórico, né? Não é esse. A Bíblia é para nos aproximar ainda mais do nosso aluno com Deus. Pastor, mas muito obrigado, Paulo, que Deus te abençoe. Amém. A nossa gratidão a você que esteve conosco. Queremos mais uma vez convidá-lo a divulgar, compartilhar este vídeo. Estará no nosso canal no YouTube. E se você não puder assistir hoje, pode divulgar nos próximos dias aí, vai ficar lá no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e também o canal do Paulo, né? Você tem lá os cursos de escatologia. Tem aulas da IBD, tem uma série de coisas. Eu ensino, inclusive, a usar o celular como câmera, para quem não tem câmera no computador. Tem uma série de coisas lá. Que coisa boa. Então, fica o convite aí. Procure lá, Paulo... Como é que é? Paulo Roberto Berruti. Paulo Roberto Berruti é o nome do canal. Procure lá no YouTube. Inscreva-se também no canal do IBE. Muito obrigado, a minha saudação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Em nome de Jesus.